Bem, então vamos lá. Então, vamos tratar agora da variação vertical de temperatura ambiente. Como eu falei para vocês, a gente tem diferentes formas de chamar essa variação vertical. Às vezes a gente chama de lapse rate, às vezes a gente chama de gradiente vertical da atmosfera, às vezes a gente chama, como o próprio nome está aí, variação vertical de temperatura ambiente. Isso tem a ver com a energética do nosso planeta, né? Do ponto de vista principalmente do balanço de radiação. Então, a gente sabe que a nossa fonte primária de radiação é o Sol. A radiação solar, né? Vocês já fizeram, já todo mundo já estudou um pouco de radiação, mas a radiação solar que chega no topo da atmosfera, imagine que chega 100 unidades no topo da atmosfera, chega 100% de radiação, mas considerada parte dela é absorvida ou refletida de volta para o espaço sideral, né? Quando ela interage com a atmosfera, porque a atmosfera ela é composta por gases, composta inclusive por vapor de água que condensa e aí vira nuvem, cristais de gelo, tudo isso interage com a radiação solar e faz com que a radiação seja absorvida na atmosfera e também refletida de volta para o espaço. Então, uma parte considerável dela, cerca aí de 22% em termos médios globais, da radiação solar, ela é absorvida durante a passagem dessa radiação através da atmosfera. Então, o que... E tem os processos, então a gente sabe que chega energia à superfície terrestre. Então, chega aí em torno de 43% dessa energia, né? Ou seja, aproximadamente o dobro. E essa energia do total que chega e fica à superfície, ou seja, esses 43%, que é absorvido pela superfície terrestre, ele vai servir para aquecer essa superfície. Então, o que é que vai acontecer? Isso indica que mais energia chega à superfície terrestre do que fica na atmosfera, aprisionada ou absorvida por ela. Se chega mais energia à superfície do que chega no topo do que fica armazenado na atmosfera, isso indica que você tem uma superfície mais aquecida do que a própria atmosfera. Então, se você tem uma superfície terrestre mais aquecida do que a atmosfera que o envolve durante o dia, aqui analisando a condição de entrada de radiação, absorção pela atmosfera e absorção pela superfície terrestre, nós vamos ter a indicação clara de que a atmosfera ela é aquecida principalmente por baixo. Ou seja, a atmosfera é aquecida por cima? É, porque a radiação está chegando e parte dela é absorvida por essa atmosfera para o seu aquecimento. Só que quase o dobro é absorvido pela superfície terrestre. Então, isso indica que a superfície terrestre chega a ficar quase o dobro da temperatura da atmosfera. Se ela fica mais quente, mais aquecida do que a temperatura, do que a atmosfera, isso indica que o gradiente vai ser da superfície terrestre para a atmosfera durante o dia. Então, esse aquecimento ele vai ocorrer e, uma vez acontecendo, a gente precisa entender quais os mecanismos que vão ser utilizados para o aquecimento dessa atmosfera por baixo, principalmente por baixo. Então, tem alguns mecanismos, né? Desde a condução, como é o caso daquela camada da atmosfera ali, que está muito próxima à superfície terrestre, que, ao ter as moléculas, né, da superfície terrestre vibrando, ela transfere essa energia para aquela camada de ar que está muito próxima à superfície, uma camada muito fininha ali de interação entre a superfície do nosso planeta e a primeira camada da atmosfera. Então, ali chega a ter um pouco de transferência de energia de calor por condução. Porque a gente lembra que existem 3 modos de transferência de calor, que é por radiação. A transferência por radiação não precisa de um meio físico para esse calor se propagar, ele inclusive se propaga no vácuo.
onde tem ausência de matéria. O segundo mecanismo é por condução, em que precisa ter presença de matéria, ou seja, para que esse calor se propague, você tem a transferência de calor. Uma molécula vibrar, ela transfere calor para a molécula vizinha e assim sucessivamente. Ou seja, há transferência de energia, mas não há transferência de massa. Esse é o transporte por condução. E tem o transporte ou a transferência de energia por convecção, que aí também tem transporte de massa envolvido, como é o caso do vapor de água, que a água que estava no estado líquido recebeu essa quantidade de energia, foi para a forma de vapor, e essa água é transferida verticalmente na atmosfera, então você tem uma transferência vertical de calor e de massa. Então, há, nesse processo de transferência de calor, também transferência de massa. Então, o aquecimento ele pode ocorrer por, como eu destaquei aqui, condução, por convecção ou pela própria absorção de calor pelos gases que constituem essa atmosfera, absorção de energia. Então, o que vai nos indicar que a temperatura na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera que está ali adjacente à superfície terrestre, a temperatura na troposfera, normalmente, ela vai decrescer com a altura. Por quê? Porque está mais aquecido na superfície e vai sendo transferido verticalmente. Então, isso indica que para você ter uma transferência vertical da superfície para a atmosfera, você tem que ter um gradiente, uma diferença de temperatura para que esse fluxo aconteça. Então, isso indica que ela decresce com a altitude, dentro da Professor, troposfera. Oi. em uma região muito arborizada, a gente sabe que as vegetações são boa absorção de radiação solar. Uhum. Com o aumento de uma região muito arborizada, a superfície da Terra fica mais aquecida ou menos aquecida? Eu acho que mais, né? Não, o que vai acontecer vai depender, porque essa é uma pergunta que precisa de outros parâmetros para ser respondida. Por exemplo, imagine uma região como a região, vamos imaginar que você tem uma região vegetada e uma região de solo nu, solo sem vegetação. Aí vem a pergunta, qual desses dois ambientes absorve mais calor ou mais energia? Vai depender de alguns fatores. Um fator muito importante nesse detalhe chama-se albedo. O que é o albedo? O albedo é a característica da superfície em refletir energia, em refletir a radiação de ondas curtas que incide sobre ela, ou seja, luz visível. Então, todo o corpo ele tem um albedo, varia de corpo para corpo. Então, por exemplo, se você olhar o asfalto, o albedo dele é quase zero, ou seja, ele absorve muita energia que incide sobre ele. O gelo, o albedo é quase 1, ou seja, ele reflete muita energia que incide sobre ele. Então, nós temos dois extremos. Albedo do asfalto, muito próximo de zero, ou seja, não reflete quase nada, e albedo do gelo, que reflete muito. Se você comparar o asfalto e gelo, você vai saber que o gelo o asfalto vai absorver muito mais energia do que o gelo, por causa dessa reflexão da energia que incide sobre ele. Da mesma forma, as florestas. O que é que acontece com as florestas? As florestas, elas absorvem muito da radiação que chega sobre ela. Por quê? Porque a própria estrutura da vegetação facilita isso, né? A retroespalhamento da radiação no interior da vegetação, ali do dossel, mas também por ter um albedo baixo. E uma superfície sem cobertura vegetal, como é o caso de um solo nu, né? Ele vai refletir mais do que uma área de floresta. Então, a pergunta é, beleza, e quem é que vai ter um maior saldo de radiação? É possível você ter um maior saldo de radiação na floresta, ou seja, maior quantidade de energia absorvida na floresta do que no solo nu. Aí a minha pergunta é, quem aquece mais? Aí vem um detalhe. No caso da superfície nua, né, sem vegetação,
você tem uma grande transferência de energia para aquecer o solo e a atmosfera ali próximo daquela região. Então, você tem um solo mais aquecido e uma atmosfera mais aquecida, porque a transferência de calor aí, a quantidade de energia que ficou vai ser utilizada para fluxo de calor no solo e para fluxo de calor sensível na atmosfera, aquecer a camada mais próxima da atmosfera. E na vegetação, o que é que acontece? A maior parte da energia vai ser utilizada para o processo de evapotranspiração e aquecimento da atmosfera, o que não acontece no solo sem vegetação. Ou seja, o que é que eu estou levando em consideração aí? Particionamento de energia. Isso vai depender da quantidade de água que está disponível, do comportamento das plantas e tudo mais. Então, o que eu quero te dizer, não é uma resposta fácil de te dar. Eu tenho que observar outros parâmetros para saber quem aqueceria mais a atmosfera nessas duas situações. Do ponto de vista intuitivo, vamos partir do pressuposto de que a região de solo nu ela tem um potencial maior para aquecer a atmosfera, porque ela tem um potencial maior dessa energia ser utilizada para aquecimento do ar e do solo. Então, você teria um ambiente em que a superfície está muito aquecida, rapidamente você tinha um gradiente vertical intenso. É um gradiente de que a superfície está mais aquecida, a camada adjacente mais aquecida e vai tendo esse gradiente com relação à vertical. No caso da floresta, você teria um gradiente menos intenso. Por quê? Porque você teria uma menor transferência de calor sensível. Você teria também, consideravelmente, transferência de calor latente. Então, assim, em termos de gradiente térmico, você teria um gradiente muito mais acentuado num ambiente sem vegetação do que num ambiente com vegetação. Em termos de gradiente. Eu não estou falando em termos de temperatura. Dizer, a temperatura na floresta vai ser muito diferente da temperatura nesse outro ambiente. Aí a gente tem que levar em consideração outros fatores. Mas em gradiente térmico, pelo fato de você ter muita energia sendo utilizada para aquecer a atmosfera e não para converter água do estado líquido para o estado de vapor, você tem esse potencial de aquecer muito rápido essa camada superficial da atmosfera. Então, em regiões mais desérticas, a gente tem a pressão do vapor de água maior do que em regiões muito arborizadas. Não, não, não. Você está falando outra coisa agora. Como tu está mudando de tópico. Você estava falando de gradiente térmico. Agora você está falando de pressão de vapor de água. Não, a pressão de vapor de água no deserto é muito baixa, porque você tem pouco vapor. Agora, numa floresta, você tem alta quantidade de vapor de água. Então, você tem uma pressão de vapor de água considerável nessas regiões. Está entendendo? Porque você tem vapor de água lá naquela constituição da atmosfera. Nos desertos, você tem pouco vapor de água. Então, a pressão cai muito. Ou seja, a atmosfera como um todo, a pressão que o vapor de água vai exercer nela é muito baixa, porque você tem pouco vapor de água lá. Diferente de uma pressão à superfície numa camada sobre a floresta amazônica, em que você tem grande quantidade de teor de vapor de água lá, e esse vapor de água exerce uma pressão naquela atmosfera. Então, você tem uma maior pressão de vapor de água. Tá. Entendi. Aqui a gente estava enrolado antes. Aqui a gente está tratando de gradiente de temperatura. A gente está tratando de como a temperatura varia verticalmente na atmosfera. Então, como a gente falou, na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, tomando como referência a superfície terrestre, normalmente a temperatura decresce com a altitude. Por quê? Porque você tem a superfície sendo, essa atmosfera sendo aquecida por baixo, ou seja, a superfície terrestre mais aquecida leva a um aquecimento mais intenso das camadas próximas a essa superfície e, consequentemente, isso gera um gradiente vertical. Como é que essa temperatura decresce verticalmente? Aí o termo utilizado é variação vertical de temperatura do ambiente, ou gradiente vertical, ou lapse rate. Eu costumo usar lapse rate, né, que é um termo mais curto
e que você vai encontrar nos livros que vocês estão estudando, que são os livros aí basicamente em inglês. Como é que acontece essa variação? Como eu disse, ela acontece do ponto de vista espaço-temporal, ou seja, ela varia tanto no espaço como ela varia no tempo. Então, ela tem uma variação espaço-temporal e essa variação ela tem sido estudada e tem sido implementada em vários modelos, a dinâmica dela ao longo do dia, para, inclusive, facilitar os processos de previsão de tempo nos núcleos que trabalham com esse tipo de informação. Então, em algumas partes da atmosfera, né, especificamente em algumas regiões do globo, você vai encontrar um fenômeno conhecido como inversão térmica. Essa é uma expressão muito comum, inclusive a gente vê nos jornais, nos noticiários, né, algumas coisas escritas sobre isso, que são camadas de inversão térmica. A camada de inversão térmica, na verdade, o que é que ela quer dizer? É que se esperava que na atmosfera, a cada nível que você fosse subindo, a temperatura fosse diminuindo, porque é essa a explicação de gradiente vertical de temperatura na troposfera. Só que, em algumas regiões, isso não acontece. No lugar da camada logo em seguida estar mais resfriada, você tem uma camada mais aquecida. E aí, o que é que explica isso, né? Então, o que é que se espera numa situação natural, num fluxo normal? Você tem uma cidade, aí você tem ar quente aqui à superfície, aí logo a camada seguinte você tem ar mais frio, na outra você tem ar ainda mais frio e, consequentemente, então isso me dá um gradiente térmico de ar quente para ar mais frio. Isso é o fluxo natural. Só que em algumas situações você tem o ar aqui embaixo mais frio do que o ar acima dele. Por que é que essas camadas ficam mais aquecidas? A razão principal no âmbito de cidades, que é onde acontece frequentemente a inversão térmica, é aquela camada de poluentes. Aquela camada em que você tem muita poluição na atmosfera. Essa poluição, ela via de regra, tem alta capacidade calorífica, ou seja, consegue armazenar muito calor, então permanece aquecido. Permanecendo aquecido faz com que essa camada da atmosfera fique mais quente do que a camada de baixo. No lugar do fluxo ser da superfície para a atmosfera, você tem o fluxo invertido, da atmosfera para a superfície. A situação de inversão térmica ela em geral, associada à presença de poluentes. Então, você vai encontrar cidades grandes como Recife, São Paulo, grandes cidades que têm poluição, têm esse fluxo, né, de transferência de massa para a atmosfera constante, faz com que você tenha camadas de inversão térmica, né? E essas camadas de inversão térmica, elas mudam o comportamento do gradiente vertical de temperatura. Então, como eu falei para vocês, o lapse rate, né, ele é representado dessa forma, né? Você tem um gama e esse gama ele vai definir essa taxa de decréscimo da temperatura com a altitude ou com a altura. Ou seja, o gama ele é um menos dTdz. O menos aqui porque indica que ele decresce com a altitude. A temperatura decresce com a altitude. Então, nesse caso específico, nós temos a figurinha aqui de lado mostrando, ó, aqui a superfície você tem próximo de 20 graus Celsius, de lá 18 graus Celsius, e à medida que você sobe na atmosfera, essa temperatura cai aí, vamos imaginar, para próximo de 60 negativo, né? A 10 quilômetros, 12 quilômetros de altitude, que seria a altitude da média aí, da troposfera. Então, esse gradiente vertical de temperatura é uma taxa de 6,5 graus por quilômetro.
Então, o gradiente vertical de temperatura dentro da troposfera, em termos médios, é 6,5 graus Celsius por quilômetro. Isso é, lógico, um valor médio que você pode usar numa situação de você não ter a informação sobre o gradiente vertical, você usa um gradiente médio, que seria esse valor de 6,5. Então, nesse caso, você precisa observar como é que essa variação acontece. Se você está tratando, não está analisando o gradiente vertical do ar seco, você está numa situação de ar úmido, ou seja, numa condição ambiente. Então, para a condição ambiente, você precisa analisar a temperatura virtual. Por que a temperatura virtual? Porque a temperatura virtual você consegue contabilizar lá o teor de umidade dessa atmosfera, porque ele trata, dentro da própria equação da temperatura virtual, ele leva em consideração a pressão, ele leva em consideração a razão de mistura e, com isso, o teor de umidade daquela atmosfera. Então, no caso de ar seco, é só fazer dt, dz, e você tem o gradiente vertical. No caso de ar úmido, você usa a temperatura virtual, porque precisa entender quanto de vapor de água tem naquela atmosfera. Okay? Então, essa é a equação que dá a taxa de decréscimo de temperatura com a altura, ou que nós chamamos de lapse rate. Ok? E aí, alguma dúvida até aí? Fala, Arquidias, tu está com dúvida? Não, já tirou a minha. Porque ontem à noite eu estava lendo sobre aquela pergunta que eu fiz, aí estava enrolado aí, mas tirou já. Tudo ok. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então vamos para cá. Deixa eu pegar o outro slide aqui. Esse aqui nós vencemos a aula passada. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui. Estou pegando aqui a aula. Espera aí que eu já... Estão conseguindo ver aí? Tranquilo. Beleza. Então vamos embora. A gente tem aí 6 minutos antes de fechar essa sala. A gente fecha e a gente retorna logo em seguida. Vamos lá. Então, uma vez entendido lapse rate, entendido as equações básicas lá para entendimento de uma camada da atmosfera, pressão nível médio do mar, a gente precisa entender casos específicos da equação da hidrostática, ou seja, como a equação da hidrostática ela é aplicada como consequência de casos específicos da atmosfera. E esses casos específicos da atmosfera são o que nós chamamos de atmosferas especiais. Lembrando que essas atmosferas especiais nós estamos sempre tratando no caso de atmosfera seca. Não estamos colocando vapor de água nessas atmosferas. É sempre atmosfera seca, sem vapor de água, no caso dessas atmosferas especiais. Bem, então nós vamos tratar de algumas atmosferas especiais, em que essas atmosferas elas são casos bem específicos, em que nós podemos usar a equação da hidrostática para resolver os problemas relativos a ela. E a primeira dessas atmosferas é a atmosfera homogênea. Pelo próprio nome, quando eu falo de uma coisa homogênea, eu estou me referindo a uma coisa com densidade constante. Então, uma atmosfera homogênea seria uma atmosfera com densidade constante, independente da altura, da altitude que você está tomando como referência. Bem, a gente viu que a densidade de uma atmosfera ela não é constante. Ela diminui com a altitude. Para eu considerar uma atmosfera com densidade constante, eu tenho que considerar uma atmosfera com espessura muito fina, camadas muito finas dessa atmosfera. Então, esse é um caso muito especial. E aí, como é que eu obtenho as informações ou equações para serem aplicadas para eu definir, primeiro, qual é a altitude dessa atmosfera, qual é a variação de temperatura nessa atmosfera? Então, tudo isso eu preciso saber. Então, a primeira coisa é saber a altura dessa atmosfera.
Então, não é muita dificuldade. Por quê? Porque, primeiro, eu vou usar a equação da hidrostática, porque eu falei aqui em cima que essas atmosferas são consequências da aplicação da equação da hidrostática para esses casos especiais. Então, uma atmosfera com densidade constante, se eu pegar a equação... Opa, voltar aqui. Se eu pegar a equação da hidrostática e fizer uma integração do nível do mar, ou nível médio do mar, até uma determinada altitude, eu vou chamar de H, para poder saber qual é a altura dessa atmosfera, eu tenho o resultado que eu preciso, ou seja, dP igual a menos ρg dz, que é a minha equação da hidrostática, se eu integrar de P0 a 0, ou seja, pegar uma camada aí que vai do nível de superfície a um nível zero de pressão, que seria o topo dessa camada homogênea, veja, não é o topo da atmosfera, é o topo dessa camada. Eu estou observando uma camada específica. Então, eu vou assumir que a pressão que essa camada exerce à superfície é P0, até o topo dela, que seria zero. Ou seja, ela não exerceria influência naquele ponto, porque tudo que compõe aquela atmosfera está abaixo daquele ponto. Então, aquele seria o ponto zero de pressão. De P0 a 0, dP é igual a menos ρg integral de 0 a H. Zero aqui porque eu estou no nível de referência, então não tem altura alguma ainda. À medida que eu me distancio para atingir o topo dessa camada, é que eu vou ter altitude. dz. Então, resolvendo o meu problema, eu encontro que a altura da minha camada, ou seja, isolando H, vai ser igual a P0 sobre ρg. Ou seja, para eu saber qual é a altura da minha atmosfera homogênea, eu preciso saber a pressão ao nível de referência, nível médio do mar, e densidade e a gravidade. O grande problema aqui está no seguinte: se eu disse a vocês no início do curso que todas as equações a gente vai ser possível resolver com dados que a gente pode ter medidos hoje, essa equação ela nos causa um problema. Eu não consigo encontrar qual é a altitude da atmosfera porque eu não sei qual é a densidade dessa atmosfera. Mesmo ela sendo homogênea, tendo densidade constante, eu não sei qual é o valor numa estação meteorológica. Se eu for numa estação meteorológica, eu não sei qual é a densidade da atmosfera, a densidade do ar naquele instante. Eu sei qual é a pressão está medida lá na estação. Eu posso calcular a gravidade, porque eu sei a latitude e sei a altitude que eu estou, o nível médio do mar. Então, eu posso saber qual é a gravidade, mas eu não sei qual é a densidade. Como é que eu resolvo isso? Ou seja, como é que eu calculo hoje, agora, se eu der esse problema a você, calcule a altura dessa camada X, que é homogênea. Você não consegue me responder porque você não sabe qual é a densidade dessa atmosfera com o dado de uma estação meteorológica. Para isso, a gente vai precisar continuar brincando com essa equação, ok? Então, eu vou parar a nossa aula porque ela está finalizando o tempo que nós temos. Vou fechar 3 minutinhos, a gente está de volta, ok?